Oi gente, tudo bem? Tomara que sim, porque hoje o vídeo é top. Hoje é o resumo do livro Into the Pit, mais conhecido como Mergulho na Escuridão, ou Mergulho na Piscina. Antes de tudo eu queria falar uma coisa. Queria pedir para você se inscrever no canal, dar o like e compartilhar o vídeo, porque me ajuda demais. E talvez eu até possa trazer outro livro. Mas tudo depende de você. Então clica nos botões, vou dar até um tempinho. 2, 3, 4, 5. Acabou o tempo. E o outro assunto é: eu não prometo trazer outros livros. Tipo o do Caçador, Fetch. E se você não tem no mínimo 12 anos, já vai saindo, porque esse livro não é para a sua idade. Porque tem cenas bem pesadas. Se você não tem 12 anos, vê com a mãe ou pede autorização. Ou vê o meu vídeo de Sonic, ele vai estar aparecendo .n a tela. Esse é o primeiro episódio, onde eu jogo a DLC do Charão. Esse é o segundo, onde o Sonic tenta lutar contra esses vilões. Esse é o terceiro, onde a gente derrota o nosso primeiro vilão, o Zavok. Já vamos começando. A primeira história se chama Into the Pit. A história começa com um gambá desvivido, e o Oswald reclamando, porque a cidade estava sendo esquecida. Os comércios estavam sendo fechados, e a cidade estava indo à falência. Tudo por causa da usina siderúrgica, que tinha fechado 3 anos antes da história acontecer. Antes de tudo começar. Esse é Oswald. Um menino baixinho, com cabelo castanho, e tem 10 anos. Ele é um garoto triste, pois seu melhor amigo saiu de sua cidade. E a cidade estava sendo cada vez mais esvaziada. O pai dele trabalhava na usina. Mas como ela fechou, o pai de Oswald começou a trabalhar no balcão de uma lanchonete. E sua mãe tinha um emprego no hospital. Ben era o melhor amigo de Oswald. Mas ele se mudou. Os comércios estavam fechando um por um. E nesse dia, era o último dia de aula de Oswald. E Oswald continuava reclamando, sem Ben, ele não tinha nada para fazer. E Oswald sofria bullying também. Quem fazia era Dylan Cooper. No último dia de aula, se é que pode chamar de aula. Porque no livro diz que não teve nada para fazer, e todo mundo ficou usando o celular. Mas Oswald ficou desenhando um urso robô, um coelho robô e um pássaro robô. Mas é só coincidência. Animais robôs, isso não é possível. Ele deve ser só um maluco mesmo. E Oswald se perguntou de novo, o que aconteceria se Ben ainda estivesse na cidade? Ele achava que tudo seria melhor, e que ele não ficaria só na biblioteca ou na lanchonete. As coisas boas que aconteciam com Oswald eram os filmes de monstros, a pizzaria do Jeff e a biblioteca. Na biblioteca, ele encontrou uma edição nova de um livro que ele gostava. E um mangá. Oswald julgava a pizzaria do Jeff esquisita. Um espaço enorme vazio. A pintura falhada. Mas o que mais incomodava Oswald era uma piscina de bolinha cercada por cordas. E com uma placa escrito proibido usar. Ele queria entrar, mas não podia, senão sua mãe brigaria com ele. E a piscina de bolinha parecia suja e abandonada. Até que ele começa a falar o quanto era bom quando a usina estava ativa. Quando chegou em casa, Oswald falou com Ben. Oswald dormiu. No outro dia, quando ele estava no carro do pai. Até que eles começaram uma discussão. Até que Oswald saiu batendo a porta do carro. Oswald tentou fazer o pai dele procurar por ele. E entrou na piscina de bolinhas. Mas o que ele não esperava era que ele sairia no passado. Ele saiu na pizzaria do Freddy Fazbear. Lá ele viu várias coisas para se divertir. Ele viu várias crianças, a piscina de bolinha estava limpa. Até que ele olhou para o lado e viu 3 animatronics. Eram um urso marrom, um coelho azul com gravata vermelha, e uma galinha amarela com um cupcake. E Oswald lembrou de seus desenhos, onde ele fazia esses exatos animatronics. Até que um garoto esbarra em Oswald. Ele se apresenta como Chip. E um amigo dele chega e se apresenta também. O nome dele era Mike. Aí eles foram até o basquete e viraram amigos.
Mas no caminho, eles viram uma pessoa vestindo um coelho amarelo. Oswald ficou tranquilo, pois pensou que ele era um funcionário. Eles jogaram esquibol. E logo depois foi atrás do pai. Ele entrou na piscina de bolinha rápido, porque seu pai estava o procurando. Ele mergulhou e saiu na piscina de bolinhas do Jeff. No outro dia ele voltou para a pizzaria do Jeff, e entrou na piscina de bolinhas direto. Ele encontrou os seus amigos de novo. E viu o coelho parado em um canto. Mas Oswald só ignorou e foi pedir uma pizza. A pizza chegou e eles começaram a falar que os animatronics. Deu palco, Freddy, Bonnie e Chica. Davam medo. Em um outro dia, eles só conversaram sobre filmes. Com Chip e Mike zoando Oswald por ele não ver muitos filmes daquela época. Que era 1985. Eles foram jogar, e Oswald percebeu que ele nunca pagava nada, só se aproveitava. Até que ele encontrou fichas da pizzaria para ele jogar. Mas ele ficou confuso, porque ele nunca colocou nenhuma ficha ali. Na manhã seguinte, o pai de Oswald deixou ele na pizzaria. Mas antes Oswald perguntou quantos anos ele tinha em 1985. E o pai respondeu que alguns anos a mais que Oswald. Mas o livro deixa claro que o pai ficou nervoso respondendo. Ele chegou e correu até a piscina de bolinhas. Quando ele saiu da piscina, ele ouviu gritos, mas não de felicidade, e sim de agonia e dor. O Oswald correu contra a multidão, gritando o nome de Chip e Mike. Quando ele chegou, viu o cara fantasiado de coelho amarelo. O coelho entrou numa sala que estava escrito privado. Os dois começaram a andar por um corredor escuro. No final ele encontrou uma sala com 6 crianças sem vida. O coelho pulou em Oswald. E Oswald saiu correndo pelo corredor. Ele foi correndo até a piscina de bolinhas. Ele saiu no outro mundo e viu seu pai. O pai do Oswald foi para perto da piscina para falar com Oswald. Até que patas amarelas puxaram o pai. Logo depois o coelho saiu da piscina. Se ajeitou e colocou os braços no ombro do garoto. E todo mundo parecia normal. Ninguém vendo um coelho. Eles chegaram em casa, e a gata do Oswald começou a ficar assustada. Aí Oswald ligou para a mãe. E falou que o pai estava estranho. Mãe falou que o pai estava normal. Oswald continuou perguntando para a mãe se o pai estava normal. A mãe falou que ele estava normal. Em outro dia, Oswald bolou um plano. Mas primeiro ele tinha que fingir que estava tudo normal. No dia, o coelho chamou ele para a cozinha. Exatamente como ele fez com a sala dos fundos. Oswald saiu de casa sem o coelho perceber. Oswald saiu correndo pela vizinhança. Ele chegou na pizzaria do Jeff. E mergulhou na piscina de novo. Até que ele encontrou um pé, ele começou a sentir as meias, a regata barata e o sapato do pai. Até que Oswald começa a sentir uma presença estranha atrás dele. Até que 2 braços peludos e amarelos abraçam Oswald, que deu uma cotovelada na barriga da coisa amarela. Ele conseguiu se soltar dos braços do coelho. E rapidamente deu uma cabeçada no coelho. O coelho pulou em cima de Oswald. Empurrou o menino contra a parede. Ele tentou morder o pescoço de Oswald com seus dentes afiados. Mas Oswald defendeu. Mas seu braço foi mordido. Logo depois ele empurrou a cabeça do coelho para longe. O coelho foi tentar pular em cima do pai. Mas Oswald defendeu com uma cotovelada. Oswald usou a rede para subir nas costas do coelho. Ele conseguiu e começou a dar socos na cabeça. E arranhou seus olhos. Logo depois o coelho pegou Oswald e puxou para a piscina. Mas nesse processo o coelho se enrolou nas cordas. E ele também não estava com os pés no chão. Ela tentava respirar e tocar o pé no chão. Quando o coelho parou de se mexer, o pai de Oswald acordou de novo. Oswald pediu desculpas para o pai. E eles andaram para a saída. E fim. Já vamos começar a segunda história. Sarah era uma garota com baixa autoestima. Ela pensava que era gorda. E sempre ficava falando mal de si mesma no espelho. Antes de ir para a escola, Sarah passava maquiagem. Então ela pegou um iogurte e foi até o ônibus escolar. Já na escola, Sarah estava pegando seu material, até que dei cara com as beldades como chamam no livro.
Elas são chamadas assim porque, segundo a Sara, eram as padrões de beleza. Sara começava a olhar para elas e pensar sobre elas. Até que Abi, amiga de Sara desde o jardim de infância, chegou acabando com os pensamentos de Sara, e falando que as beldades pareciam uns pinguins. Sara falou que elas estavam perfeitas. E Abi retrucou falando que Sara brincava muito de Bob, e que, como ela cresceu, achou uma nova inspiração nelas. Elas continuaram conversando até que o sinal bateu, as duas tinham que ir para a aula. No horário do almoço, elas começaram a conversar. Até que começou uma discussão sobre o quanto a Sara fica se preocupando. Abi achava que ela nem tinha que ligar para isso, enquanto Sara falando que Abi tinha que crescer. Depois da aula, Sara foi até uma loja de beleza e pegou uma tinta de cabelo para pintar. Quando Sara chegou em casa, já com seu produto, ela foi para o banheiro e começou a ler a instrução. Ela colocou água oxigenada e o cabelo dela ficou branco. Ela juntou todos os ingredientes da embalagem. Ela passou no cabelo e, quando o alarme tocou, ela enxagou e secou. E ficou uma bosta. O cabelo dela ficou verde musgo. Elas correram para a cabeleireira. No outro dia, Sara sentou na mesa das beldades, mas longe delas. Quando Sara estava saindo, se deu de cara com Mason, o crush dela. No final, Sara decidiu voltar sozinha para a casa. Para voltar, ela deveria passar por um ferro velho, mas enquanto ela estava caminhando, ela viu braços de metal pendurado atrás de um porta-malas. Ela conseguiu pegar a boneca. Ela tinha olhos verdes grandes, cílios compridos, lábios com curva acentuada e círculos rosa nas bochechas. Uma maquiagem de palhaço, cabelo vermelho e corpo prateado. Sara pegou a boneca e chegou em casa. Ela colocou a boneca no chão do quarto e limpou com um pano. E Sara descobriu um interruptor nas costas da boneca. Ela clicou e nada aconteceu. Mas quando Sara virou as costas, a boneca falou: "Prazer, Sara, meu nome é Eleanor." Sara ficou surpresa e respondeu. A boneca agradeceu por Sara resgatar ela. A boneca começou a andar, e falou que ele pode fazer alguma coisa para retribuir o favor. Sara falou que quer ser bonita. E Eleanor falou que precisa de 24 horas para bolar um plano. Depois que Sara chegou da escola, Eleanor deu um colar de prata. Eleanor explicou que o quanto mais ela usar o colar, mais Sara fica bonita. Mas ela não pode tirar esse colar de jeito nenhum. Mas para o feitiço funcionar, Eleanor tem que cantar para Sara dormir. No outro dia, quando Sara acordou, seu braço estava magro. Ela agradeceu a Eleanor, mas não recebeu respostas. Na escola, uma das beldades elogiou suas unhas. Depois da aula, ela voltou para casa rápido para falar com Eleanor. Quando chegou, Eleanor falou que ela tinha que deitar para dormir. Mas Sara retrucou falando que tinha que jantar e fazer suas tarefas. 2 horas se passaram, e Sara tinha completado tudo o que ela tinha falado. Eleanor falou para ela deitar na cama para dormir. No outro dia, Sara acordou com uma perna mais magra. Na escola, Sara falou com Abi e pediu desculpas pela discussão. Eleanor botou Sara para dormir de novo. Agora todas as partes flácidas do corpo dela ficaram torneadas. Quando chegou na escola, vários garotos começaram a olhar ela. E ela esbarrou de novo no Mason. Depois da conversa, ela foi se sentar com Abi. Abi falou que ela estava brilhando de dentro para fora. Chegando em casa, correu para abraçar Eleanor. Mas quando Eleanor abraçou ela de volta, Sara sentiu medo. Sara agradeceu, mas ainda havia algo incomodando ela, seu nariz. Ela achava que tinha um nariz de batata. Depois de jantar e fazer os deveres de casa, Eleanor botou Sara para dormir de novo. Ela acordou com um rosto completamente diferente. Na escola, as beldades chamaram ela para o grupo. Elas começaram a conversar. Até que elas perguntaram se Sara estava afim de alguém garoto. Sara respondeu que estava afim de Mason. Elas conversaram e Sara saiu rindo. Abi foi falar com ela logo em seguida. Abi também falou que ela não quer amigas que têm que fazer um questionário para ser amiga. No caminho para o ônibus escolar, Sara ouviu uma voz masculina ao lado dela.
Era Mason. Ele falou que as beldades falaram com ele sobre Sarah. E chamou ela para ir em a sorveteria. Depois do lanche, ela voltou rápido para a casa para contar tudo para Eleanor. No sábado, no dia do encontro com Mason, Sarah ficou com um frio na barriga. Ela encontrou Mason e os dois foram até uma mesa. Eles começaram a conversar. Depois da pizza, eles foram para o cinema. Depois do cinema, eles voltaram para casa. Quando Sarah foi para o quarto, sentiu uma mão no ombro dela. Ela tomou um susto, mas logo viu que era Eleanor. Então ela dormiu. Na manhã seguinte, Sarah perguntou se poderia ser levada no shopping mais tarde. A mãe concordou e zoou ela. Às 2 da tarde, Sarah estava no shopping e foi até a Delon S, a loja de departamento mais cara do shopping. Ela foi e encontrou as beldades. Depois foram tomar frozen yogurt. Quando chegou em casa, Sarah deu um abraço em Eleanor. Quando ela dormiu, teve um pesadelo, em que Mason se transforma em Eleanor e sorri com dentes afiados. No outro dia, na escola, as beldades foram esvaziar as bandejas no lixo, até que todas começaram a falar sobre uma garota que se vestia muito mal. Sarah ficou sem entender de quem elas estavam falando, até que percebeu que estavam falando de Abby. Sarah tentou defender, falando que era sua amiga, mas continuaram zoando Abby. Até que Sarah foi esvaziar a bandeja também, mas escorregou em uma coisa perto da lixeira e caiu. As beldades começaram a rir, mas Sarah sabia que tinha algo estranho, não conseguia se levantar. Além de escutar as risadas abafadas, e ouvia estalos dentro dela. Mas, de repente, as risadas se transformaram em gritos. Até que todo mundo começou a ficar preocupado, chamar ajuda. Até que Sarah colocou a mão no pescoço, e não sentiu o colar. Ele caiu durante a queda. Quando se levantou, viu que seu corpo começou a ficar de metal. Ela saiu correndo até a casa. Quando chegou, começou a gritar por Eleanor. Ela começou a procurar. Depois de um tempo, só faltava a garagem. Até que ela abriu um armário. E começou a sair braços e pernas. Mas não pareciam de adulto. Ela ficou se perguntando o que era aquilo. Até que ela viu uma sacola com um nariz de batata. Ela pensou, era ela. Eleanor, durante a noite, cantava um feitiço para ela dormir, tirava o braço dela, e colocava um de metal. Por isso ela mudava, Eleanor tirou os membros dela. Até que Sarah ouviu uma voz de trás dela. Era Eleanor. Ela apertou um botão com o formato do colar. Eleanor começou a tremer e se transformar na antiga Sarah. A Sarah que se preocupava tanto com a aparência. Eleanor então vestiu uma calça jeans de Sarah. E agora, Sarah abriu a porta da garagem e saiu de lá. E então todas as partes de metal da Sarah começou a cair, fazendo ela um monte de metal no chão.